Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui na nossa disciplina de comércio eletrônico, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o consumidor online, como ele se comporta, como é que ele é, né? Quais são os perfis que ocorrem aí e entender um pouco o que influencia a compra de um determinado produto por esse consumidor, tá certo? Vai ser uma aula mais rápida, vai ter alguns conteúdos que estão além do que está na apostila, então é uma aula de complementação para a apostila e a apostila é complementada por essa aula, tá certo? Entendendo um pouquinho, né, o consumidor, né, algumas das características dele agora já de início, né? O consumidor na esfera online, né, no meio online, ele é considerado muito mais exigente do que o consumidor na questão presencial. Um dos fatores que eu penso que pode ser esse fator, né, eu penso não, é uma certeza, que como ele detém todo o poder de entrar no seu site, decidir a compra, decidir o que fazer, como fazer ali dentro do site para realizar a compra, ele é muito mais exigente, porque se ele não encontrar o que ele quer, seja com base em informação, com base em produto, com características de produto, ele vai sair do seu site e mudar para o outro. Enquanto no modo presencial, muitas vezes ele encontra uma loja num quarteirão, para que ele encontre o mesmo concorrente, para ele pesquisar esse produto, ele levaria talvez 10, 15 minutos para ele chegar no outro concorrente. Aqui no meio online, ele sai de um site e entra no outro em questão de minuto. Então, essa exigência, se o atendimento dele, se a característica dele de comprador não for atendida naquele momento, é um momento de perda de venda, né? Então você vai perder venda ali naquele processo se não tiver todas as características que aquele consumidor procura naquele momento, né? E esse perfil desse nosso cliente, ele é baseado em grandes grupos aqui, né? A gente coloca 58% homem e 42% sendo mulher. E é engraçado que esse processo se inverte quando é o modo presencial, né? Quando estamos no presencial, a maior quantidade é de mulher e a menor quantidade de homem. Eu creio que um dos fatores que possa ser nesse sentido é que muitas das vezes, né, a namorada, o namorado, a mãe acaba que efetuando as compras dela e por consequência levando as compras que foi solicitada pelo filho, pelo namorado, marido. Então acaba que tendo o processo de compra da mulher influenciando a compra para os dois sexos, e já a compra quando vai para o online, o homem acaba que decidindo o processo de compra dele, né? Então essa característica, na minha visão, essa mudança é por esse ponto, né? E desses consumidores, né, nós temos aí algumas porcentagens, né? Por exemplo, 24% de 45 a 54 anos, 31% de 35 a 44 anos. Por que é importante saber essas informações? A gente tem hoje no país estatísticas, né, da população, que a maior parte da população nossa está entre 35 e 39 anos, ou seja, o maior mercado consumidor nosso está nessa faixa etária. Então a gente já consegue, por características, determinar qual é a melhor propaganda, qual é o melhor marketing para atingir esse público de 35 a 39 anos. Então são dados estatísticos que é importante que a gente saiba para determinar como atuar no mercado online. Então aqui eu coloquei 2 exemplos, mas existem vários outros exemplos de dados estatísticos que a gente pode pegar a respeito especificamente do cliente online, tá certo? Partindo para um outro ponto, né? 70% da experiência de compra de um cliente, ela é baseada no atendimento. Então, se o atendimento for eficiente do ponto de vista do cliente, não eficiente do ponto de vista da empresa, tem que ser para o cliente, a influência disso sobre a compra é muito grande, 70%, né? E uma outra informação que é importante passar aqui para vocês é que muitas vezes as empresas pensam o seguinte, que na maioria das vezes, 80% das empresas pensam que o atendimento delas é superior a de uma outra empresa que é concorrente.
Porém, quando isso chega lá no consumidor, ele tem percepção só de 8%. Então, o consumidor entende que uma empresa atende melhor ou pior do que a outra com base em 8%. Então, é uma característica muito discrepante, né? Então, a empresa acha que está fazendo certo e, na verdade, ela não está fazendo certo. A percepção tem que ser do cliente. Ela tem que trazer a percepção do cliente para dentro da sua empresa em questão de atendimento, tá certo? Essa questão de percepção, né, do cliente, do atendimento, ela é muito interessante pelo seguinte: a gente tem como característica de a cada 12 compras, atendimentos positivos, um negativo invalida todas essas 12. E aí você levaria outras 12 para reverter essa percepção de um bom ou um mau atendimento para o cliente. Então, são informações que a gente deve ter em mente para planejar o atendimento, para entender esse nosso cliente online. Uma outra questão aqui que é válido passar para vocês como informação, né? De 9 a cada 10 clientes, ele não se importa em pagar mais. Parece um pouco estranho, mas ele não se importa em pagar mais se ele tiver um bom atendimento. Se ele percebeu que ele está recebendo a atenção da empresa, às vezes ele paga até mais do que se ele for procurar unicamente a questão do preço. Se ele teve lá a informação, ele está comprando lá um determinado motor e ele precisa saber a potência desse motor com detalhes. Se você passa essa informação para ele, ele provavelmente se fideliza à sua empresa. Então, de cada 10, você ter 9 que optam pelo atendimento ao invés do produto como fator para efetuar a compra, esses 90% é um fator muito alto, né? Agora, né, falando um pouco das maneiras com que os clientes são atendidos, né? Hoje a gente tem 50% dos atendimentos sendo de maneira tradicional, no qual a gente tem o telefone, o e-mail, e os outros 50% a gente tem de maneira alternativa, que daí seriam as redes sociais, chat online, entre vários outros itens que a gente pode colocar aí. Mais a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês, tá certo? Mesmo a gente tendo essa percepção, né, entendendo que 50% prefere tanto as maneiras tradicionais quanto as maneiras alternativas, 68% ainda desses 50%, dessa metade do pessoal que prefere o atendimento por telefone, acaba que ainda indo para os meios tradicionais por não ter um acesso rápido ao telefone naquele momento. Mesmo com a preferência, ele ainda modifica para os meios alternativos, ou seja, os meios alternativos acabam que sendo a maioria absoluta de preferência de atendimento do consumidor. Falando, né, em canais de atendimento, aqui é bom falar um pouquinho a respeito de como o cliente percebe, né, o cliente online percebe esse atendimento. O atendimento por e-mail, né? Se ele não for escrito em uma linguagem clara e com um português sem erros, se houver um erro de português na mensagem, ele já começa a identificar a empresa não ser profissional, a empresa não ter uma característica aceitável para ele, né? É interessante também nas respostas por e-mail, né, fazer uma síntese, né, porque a gente olha primeiro o assunto para depois ver o corpo do e-mail. Então, no assunto, se colocar uma síntese, né? O cliente entrou em contato contigo porque ele estava em dúvida a respeito de um frete. Quando você for responder a respeito do frete, no assunto é colocar, referente ao frete tal, não é colocar o número do protocolo ali no assunto. No protocolo você coloca dentro do texto. Ele não quer saber o número de protocolo ali naquele momento, ele quer saber do que se trata aquele e-mail, tá? E claro também, né, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar, né, não utilizar caps lock. Não coloca todo o texto em letras maiúsculas, porque o cliente não vai gostar disso. É uma tendência a entender aquilo ali como algo que está sendo levantado à voz. Então utilize uma linguagem, além de ser uma linguagem
acessível àquele público, que seja uma linguagem sem erros de português, que seja sucinta, rápida, para que ele tenha a resposta o quanto antes, tá? Encerramento da mensagem, né? Acabou de fazer o atendimento, finalizou todas as dúvidas que o seu cliente precisava sanar, foram sanadas. Um último e-mail fazendo o encerramento da questão é interessante, porque nesse você tem o processo de já tentar atrair o cliente para uma nova compra, como também de dar uma satisfação para ele que já finalizou aquele processo, tá? No telefone, quando a gente parte para o telefone, a gente tem que pensar que tem que ter uma linguagem clara, né, e um tratamento personalizado. Tipo, eu estou falando com um senhor que está fazendo uma compra. A minha linguagem, ela tem que ser adaptada àquela vivência da pessoa. Não adianta eu falar de uma maneira toda despojada, sendo que a maneira com que aquele senhor entende com facilidade é de outra maneira. Então tem que adequar o nível de fala para o nível do receptor. A linguagem, ela tem que ser moldável, né? E o tom de voz tem que ser agradável. Não adianta a pessoa falar alto ou falar baixo demais, ela tem que estar no tom exato, para que a pessoa entenda como aquela mensagem está sendo transmitida, né? Aqui é interessante fazer um comparativo no sentido assim. Por exemplo, às vezes um senhor está lá comprando um skate para o neto. O atendimento para ele tem que ser de uma forma que ele entenda do que se trata aquele skate, como é que ele funciona, de que maneira ele funciona, na linguagem dele. E quando você está vendendo para um jovem que já entende a respeito daquele produto, essa linguagem tem que se moldar àquele jovem. Então, não adianta ter toda a formalidade para todos os grupos. Então tem que se moldar a quem você atende. Recursos disponíveis e encaminhamento. Quando a gente fala isso, por exemplo, alguém ligar para a sua empresa e ter que passar por 5, 10 atendimentos. Passa por um atendente, passa por outro. O ideal nesse momento chegou uma ligação de alguma dúvida, de algum processo, você ter todas as ferramentas na mão, o seu atendente ou você ter todas as ferramentas para solucionar. Você não pode ficar direcionando ele para A ou para B, para B ou para C. Ele tem que ser atendido. Quanto antes, melhor, tá? Como eu falei lá no começo, o cliente é exigente, então os meios que ele vai usar para ser atendido tem que sempre ser rápido, prático para ele, tá? Aí a gente pode falar também dos meios alternativos, né? Os meios alternativos, normalmente as gerações mais novas praticamente já optam por eles, né? As novas gerações que nós temos aí já optam por eles para solução de dúvidas, para solicitação de alguma informação, seja lá o que for, né? O WhatsApp, né, é um dos mais utilizados agora, tem sido mais utilizado para solucionar dúvida, para pedir esclarecimentos, e a gente tem o WhatsApp Business, né, que já tem frases pré-configuradas, a gente pode colocar, o cliente consegue enviar a mensagem direto de um site, né, não precisa estar conectado no WhatsApp dele naquele momento. Então, várias situações que a gente pode utilizar o WhatsApp Business, né. Chat online, né, aquele chatzinho que a gente coloca no site para que o cliente entre em contato no momento ali que ele já está efetuando a compra. É muito importante esse chatzinho, porque às vezes o cliente já está ali no site e ele quer fazer uma pergunta naquele momento. Então o cliente fez a pergunta, o atendente do outro lado tem que responder rápido, né? O Instagram, o Facebook e o Twitter são outras redes sociais, né, que têm um forte peso no processo de atendimento para o cliente. Ele vai, mesmo utilizando o seu site, ele pode ir lá reclamar de um produto, ele pode ir lá elogiar um produto, mas ele muitas das vezes ele vai utilizar esses canais alternativos para entrar em contato contigo. O interessante é que você tenha 2 canais nessas redes sociais. Por exemplo, no Instagram. Você tenha um para você utilizar como divulgação de produtos, de ofertas, de propaganda, seja lá o que for que você utilizar para alavancar, né, o seu comércio, né, o seu modelo de comércio eletrônico. E um outro para atendimento para o cliente, não misturar as duas questões. Porque quando você mistura, aí vai um cliente lá ver alguma reclamação do outro no momento que você está numa postagem.
Então, as reclamações, as soluções, o seu canal nas redes sociais tem que ser um, e o canal de propaganda dentro das redes sociais tem que ser outro. Então, procurar fazer essa separação, tá certo? Agora, um outro dado aqui estatístico que é interessante. 88% dos entrevistados deixam de comprar em uma empresa que tem uma reputação de mau atendimento ao cliente. Então, o cliente vai comprar um produto que ele nunca comprou, aí ele vai procurar saber sobre aquela empresa que ele quer comprar. Aí ele vai lá no site, por exemplo, Reclame Aqui. Encontrou que a empresa tem a reputação ruim. É tendência de que ele não efetue a compra. Então, não deixar que clientes falem mal da sua empresa online, porque ele tem toda a liberdade para falar. É muito diferente de um cliente presencial, que muitas vezes ele vai conseguir falar para a família dele que não foi bem atendido, para os amigos dele que não foi bem atendido numa empresa. Quando se trata de online, ele fala para todo mundo. Qualquer um que entrar ali nos canais de atendimento vai ver que o cliente reclamou ou que elogiou. Então, são questões que a gente tem que evitar ao máximo, né? 62% dos entrevistados, né, a respeito de compras online, de relacionamento com empresa, cliente, 62% acreditam que o atendimento ao cliente torna-se cada vez mais relevante na decisão de compra e que as empresas não se importam mais com seus clientes depois que já compraram seus produtos. Ou seja, a percepção do cliente de que ele é unicamente usado para ser um vetor, um motor de compra dentro de um comércio online, não é legal, não é interessante. A gente tem que dar um retorno para esse cliente, mesmo após a compra. E nisso a gente pode aproveitar esse momento também para já oferecer um outro produto, né? A gente tem que usar questões estratégicas, né? Você finalizar a compra daquele cliente e depois dela finalizada, paga, você dá um retorno para aquele cliente, né? Falar, olha, a gente tem novos produtos, ficamos felizes que você comprou esse produto. Então, ele tem que entender que ele não foi usado só para comprar. Ele tem que entender que ele é uma parte importante para a empresa, né? E a gente também tem que falar aqui a respeito de métricas de atendimento, né? A gente tem que saber, né, como aferir esse atendimento, como entender que esse atendimento está funcionando direito com o nosso cliente, né? Por exemplo, métricas de atendimento aqui, né? Então a gente tem de tempo de espera. Quanto tempo que o cliente leva para ser atendido, né? Para ele ter a dúvida dele solucionada. Isso a gente consegue determinar. Por exemplo, eu já falei antes para vocês, se em 6 horas não foi dada uma resposta para ele na rede social, ele já não considera a sua empresa como eficiente no processo de respostas, né? Ou um dia para o e-mail e tal. Então, a gente tem que ter esse tempo médio para saber se está atendendo a necessidade do cliente, né? A taxa de abandono, né? Ou seja, o cliente que está sendo atendido lá, por exemplo, está no chat do seu site, está num chat com você, e aí ele deixa de falar contigo. Então, quanto tempo que ele levou para deixar de falar contigo, por que ele levou esse tempo? Então, a gente tem que entender essas métricas, né? Taxa de abandono, eu já falei, taxa de atendimento médio, né? A taxa de atendimento médio é quanto tempo que a gente leva entre o processo de compra e a finalização da compra, para saber o que a gente pode ajustar ali nesse momento. Por exemplo, eu levo lá 10 minutos para efetuar uma venda para um cliente online. Esses 10 minutos eu gastei 8 minutos solucionando dúvidas para ele. Por que não essas dúvidas serem colocadas em grupo ali, entender por que o cliente está tendo mais dúvidas em determinado ponto? É uma chave importante, que a gente pode daí depois no site colocar as dúvidas mais comuns relacionadas a tal produto, ok? Tempo médio de pós-atendimento é o que a gente levaria depois que o cliente efetua a compra, que a gente vai passar para ele lá, dar a percepção para ele de que a compra dele foi efetuada certinho, que está tudo certo, e um contato com ele para saber se ele ficou feliz com a compra, se ele gostou da compra. Então,
um pós-atendimento, né? Um pós-vendas, que seria, a gente conhece mais no método online, né? A taxa de conversão é quanto tempo eu gasto entre um atendimento até que isso se torne uma venda efetiva. Levo 5 minutos, 6 minutos. Então, nesses 5 minutos, 6 minutos, o que foi que eu tive que conversar mais com o cliente? É o mesmo fator anterior. A gente consegue, então, determinar aonde é a maior parte das dúvidas dos clientes, né? E, após tudo, né, todo esse processo, a gente tem que falar sobre a avaliação, né? Acabou de atender um cliente, a gente tem que pedir avaliação. Não adianta pedir avaliação para ele daqui a uma semana sobre uma compra efetuada hoje. Ele não vai ter a mesma percepção. E para que a gente tenha uma realidade, o ideal é que seja agora essa percepção dele. Uma outra informação que é interessante a gente saber é que quais os meios que o cliente efetua a compra, né? Hoje a maior parte efetua a compra de maneira online utilizando os smartphones, mas não quer dizer que ele utilize algum aplicativo específico para fazer compra. Ele utiliza o smartphone, na maioria das vezes utilizando o site da empresa para efetuar a compra, tá certo? Então é importante a gente saber essas questões, né? Smartphone é o mais utilizado, depois a gente tem o notebook, desktop e tablet. Por quê? Quando a gente faz um planejamento de uma loja online, a gente tem que saber qual meio que ele vai ter mais acesso, porque o site nosso ele tem que ser construído para que ele se adapte, né, a uma tela de 8 polegadas e se adapte a uma tela de 20 polegadas e por aí vai. Então a gente tem que ter essas questões, aí já parte mais para uma área técnica da informática, mas é muito importante a gente entender nesses casos. Então, como a maioria, né, utiliza pelo celular, a gente tem que ter um foco na melhor qualidade no canal que vai nos vender mais, né? Então o celular como sendo esse meio de venda mais utilizado, então nós temos que focar mais nele, né? Não que os outros tenham que ser deixados de lado, mas é importante que a gente conheça essas estatísticas, né? Uma questão que é interessante, né? Não adianta você ter uma loja online lá se você não atende todas as necessidades do seu cliente, né? Você ter boas opções de pagamento, né? Então você ter o pagamento pode ser feito por cartão de crédito, o pagamento pode ser feito por boleto, dependendo da situação, né? Se for um delivery na hora da entrega, pagamento em dinheiro. Então você tem que entender, né, a atuação, onde você atua, quais são seus clientes. Se você não entender, você está dando muito tiro no escuro e não é algo interessante quando se trata de cliente. Como a gente falou, né, a percepção do cliente, se um mau atendimento ocorreu, 12 outros bons ele se perde, né, foram perdidos, né? Melhorar os canais de atendimento, né? Então, com aquelas métricas que eu falei, então faz uma análise daquilo, identifica aquilo lá, mesmo que você tenha um comércio online pequenininho e seja só você que atende. Procure entender aquelas métricas, fazer com que aquelas métricas te deem um direcionamento para tomar ações estratégicas, né? Direcionar conteúdos personalizados, né? Você sabe que um determinado cliente consome mais um determinado produto. Por que não oferecer mais produtos daquele sentido para aquele cliente? Aí a gente entra com essas questões que foram abordadas na apostila, né? Com cookies, a gente pode trabalhar com data mining. Aí são ferramentas muito mais específicas da área de informática, mas que nos trazem benefícios enormes quando a gente trata da questão de comércio eletrônico, tá? E o último fato, né? Ouvir o cliente, né? Quem manda na sobrevivência da empresa é o cliente, não são as ações do empresário, né? Quem manda na vida de uma empresa é o cliente. Então ele é a alma, ele é tudo que a empresa precisa é de cliente. Então se você não ouvi-lo, não entendê-lo, torna-se difícil. Isso se aplica tanto de maneira online quanto de maneira presencial. Mas como eu falei, como o cliente online é muito mais crítico, muito mais apegado a pequenos detalhes, então esse atendimento tem que ser muito mais eficaz do que num método presencial, né? E conhecendo aqui também, né, dentro dos meios utilizados, né, algumas
características, né, de processo de compra, por exemplo, moda e vestuário, né, a maior parte é feita em site e uma outra minoria é feita com aplicativos. E redes sociais também já tem um peso aí para esse processo de venda, né? Essa planilha aí é mais para que a gente conheça quais os produtos são utilizados, mais vendidos por quais meios, né? Como na estatística anterior a gente colocou que o smartphone é o mais utilizado, aqui a gente tem quais produtos são mais vendidos por determinados meios de acesso, né? Mesmo, como eu falei, mesmo sendo o site acessado de um aplicativo, de um celular, o processo de venda, na maioria das vezes, ainda acaba sendo pelo site, tá? Isso aí é para um nível de conhecimento de vocês, para que vocês tenham essa base estatística aí, tá certo? Falando assim, né, para a gente finalizar aqui, para não ficar tão extenso a aula, né, a gente tem que ter ideia de que tudo que a gente desempenha para uma loja física, a gente tem que desempenhar para uma loja online também, para um empreendimento, para um comércio eletrônico. E com mais afinco, com mais vontade, porque como eu falei, o cliente é muito mais exigente. Se a gente não atender todas essas exigências dele, ele pula para outra loja com uma facilidade muito grande. Eu acho que a gente tem que pensar no cliente como sendo, como eu falei anterior, como sendo a alma do negócio para a gente. Sabe? A gente moldar tudo em volta do cliente para que o atendimento fidelize esse cliente. É difícil? Claro que é difícil, não é fácil mesmo, porque ainda mais que você não tem uma percepção olho a olho. Mas é necessário fazer pesquisa com seus clientes, entender os seus clientes, não só os seus, mas pegar estatísticas a nível nacional, mundial, como é que o cliente se comporta e saber, não é só a vontade nossa que conta num empreendimento de comércio eletrônico, é entender o mercado. Não é porque eu quero abrir uma empresa que ela vá ter sucesso. É saber me posicionar no mercado, é saber como esse comércio eletrônico vai atuar dentro de uma região, dentro da cidade, dentro do estado. Então a gente tem que entender muitas questões do comércio eletrônico, do cliente, para que a gente tenha um empreendimento com possibilidades de sucesso, tá certo? Eu vou deixar aí para vocês uma frase para que vocês pensem, né, a respeito de tudo que eu falei, né. Acabou que a gente ficando muito na questão do atendimento ao cliente, né, que nesse caso é um modelo online para atendimento, né. A frase é a seguinte, né: quem é bem atendido volta. A agilidade é uma marca imprescindível para conquistar o diferencial no mercado digital. Então pensem que agilidade e atendimento de qualidade são essenciais no modelo de comércio eletrônico, tá certo? A gente se vê numa próxima aula, tá? Obrigado a vocês e façam os exercícios lá, leiam bem a apostila, tá bom? Até mais. Tchau.